Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 14 de junho de 2018. Uma semana puxada, né, Gisele? Sim, porque nós tivemos sessão na quarta-feira pela manhã, na quarta à tarde e na sessão à tarde de quinta-feira, né? Durante esse mês todo nós teremos sessões às quartas-feiras pela manhã. Agora, interessante, William, que foram temas assim que demandaram bastante discussão no plenário, principalmente em relação ao tema que nós vamos comentar, que foi julgado na quinta-feira. Na quarta nós tivemos o julgamento pela manhã de uma ação direta de inconstitucionalidade. Na quarta à tarde nós tivemos duas ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas. E na quinta, houve a finalização dessas ações diretas de inconstitucionalidade e o julgamento de duas arguições de descumprimento de preceito fundamental sobre condição coercitiva. Deixa eu começar então com as sessões de quarta-feira. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade 553, pela qual o governador do estado do Rio de Janeiro questionou dispositivos da Constituição Estadual referentes à criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico, direcionado ao apoio e estímulo a projetos de investimentos industriais prioritários no Rio. A decisão foi tomada em sessão extraordinária realizada na manhã da quarta-feira. Em ação direta de inconstitucionalidade, o governo do Rio de Janeiro questionou a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico. A medida, para estimular projetos industriais do estado, previu o repasse de 10% por ano do Fundo de Participação dos Estados. O fundo foi criado pelo Constituinte Estadual sem a participação da chefia do Poder Executivo e, ao assim proceder, violou de maneira clara e evidente o princípio da independência harmônica entre os poderes, e são essas as razões pelas quais o governador do Estado pede pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo. Os ministros consideraram o pedido procedente. Essa ação questiona-se a validade constitucional do parágrafo 1º do artigo 226, que, como foi aqui acentuado pelo advogado, é uma renumeração do, inicialmente, 223 daquela Constituição, e que estabelece exatamente a criação de um fundo e a vinculação desses recursos, o carimbo destinado a este fundo, sendo que o inciso 4 do artigo 167 da Constituição veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. É expresso, portanto, e ali se tem exatamente, no dispositivo impugnado, ao Fundo de Desenvolvimento Econômico serão destinados recursos do total atualmente transferido para o Estado proveniente do Fundo de Participação dos Estados. Ou seja, há um confronto direto. Este cotejo de dispositivos evidencia uma incompatibilidade entre as normas. Esse entendimento é harmônico com o que se tem na jurisprudência deste Supremo. Estou citando no meu voto, por exemplo, o julgamento deste plenário no recurso extraordinário 183.906, relatado pelo eminente ministro Marco Aurélio, categórico no sentido exatamente de que, por mais nobre que seja, foi a expressão usada pelo ministro naquele voto, é preciso que se cumpra a Constituição no sentido de evitar que o que está vedado pela Constituição, que seja este carimbo e vinculação expressa de receitas, possa ser dado pelo Estado em contrariedade à Constituição. No mesmo sentido, estou citando, por exemplo, ação direta 1759, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, ação direta 2529, também do ministro Gilmar Mendes, a agravo regimental no recurso extraordinário 419.795, do ministro Marco Aurélio, também do agravo regimental 634.243, do ministro Carlos Brito, e quanto ao artigo 56, como disse, eu estou declarando o prejuízo por ter se exaurido há 18 anos a vigência daquela norma. Estou votando no sentido, portanto, de julgar prejudicado o pedido quanto ao artigo 56 do ato das disposições constitucionais transitórias e procedente no que se refere ao parágrafo 1º do artigo 226 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
plenário também analisou as ações diretas de inconstitucionalidade que contestaram o decreto do Estado da Bahia que regulamenta o direito de greve. Os autores, o Partido dos Trabalhadores e o Conselho Nacional dos Trabalhadores da Educação, alegaram que a norma fere a competência da União de regular o tema. A ministra Carmen Lúcia, relatora das ações, entendeu que o decreto apenas estabelece providências a serem tomadas em caso de paralisação de servidores estaduais para que serviços essenciais não sejam comprometidos. Eu estou afastando ao argumento de que, na verdade, está tratando fundamentalmente das consequências administrativas e da atuação da administração em termos de tratamento a ser dado quanto aos serviços que não podem ficar parados, então, contratação de servidores temporários, e quanto aos servidores, nada que destoe do que nós já permitimos, inclusive, em mandado de injunção. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio apresentaram divergências ao voto. Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes acompanharam a relatora. O julgamento, no entanto, foi suspenso por não haver posicionamento com o mínimo de 6 votos, já que os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello não estavam presentes. Bem, o julgamento foi suspenso na sessão extraordinária da manhã da quarta-feira e voltou na sessão da tarde da mesma quarta-feira. E aí houve a finalização, né, Gisele? Houve a finalização, William. Os ministros, a unanimidade, ou seja, todo o plenário, acabou acompanhando o voto da ministra relatora, presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que entendeu que este fundo, né, ao ser criado pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro, ele acabou prevendo uma destinação prevista na Constituição Federal que se destina para o Fundo de Participação dos Estados. Então, o entendimento dos ministros é que isso não poderia ter sido feito dessa maneira, porque a destinação constante na Constituição Federal, cujos estados têm participação, elas não podem ter outras destinações, ou seja, elas têm destinação vinculada, elas são carimbadas, elas devem ter destinação específica para o Fundo de Participação nos estados, e isso não autoriza os estados a destinar parte desse valor para outros fundos, para outras situações. Então, foi por esta razão que os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que, neste caso, havia, então, uma inconstitucionalidade, julgaram totalmente improcedente à unanimidade. Perfeito. Finalizando, então, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade 1306 e 1335 para declarar constitucional o decreto da Bahia, que dispõe sobre as providências a serem adotadas em caso de greve de servidores públicos. A maioria do colegiado acompanhou o entendimento da presidente do STF, relatora das ações, ministra Carmen Lúcia, que afastou a alegação de que a norma teria invadido a competência da atuação da União ao regular o direito de greve. Destaque da semana entre os julgamentos do plenário do STF, se a chamada condução coercitiva para interrogatório estaria ou não em harmonia com a Constituição Federal. É o que vamos conferir no próximo bloco do Plenárias, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta. Na sessão da tarde desta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal também deu continuidade ao julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444, nas quais se discute a compatibilidade da condução coercitiva de investigado para interrogatório com a Constituição Federal de 1988. Os ministros retomaram o julgamento da legalidade da condução coercitiva. Relembrando, na quinta-feira da semana anterior, dia 7, o ministro Gilmar Mendes, relator, apresentou voto pela procedência das ações, entendendo que a condução coercitiva para interrogatório representa restrição à liberdade de locomoção e viola a presunção de não culpabilidade, sendo, portanto, incompatível com a Constituição Federal. A retomada nesta quarta-feira foi com o voto do ministro Alexandre de Moraes. No voto, o ministro Alexandre de Moraes disse que é direito dos investigados não produzir provas contra si. Também argumentou que cabe a essas pessoas a escolha de qual é o melhor momento para falar, preservado o direito ao silêncio. É possível a condução coercitiva, não há um direito ao não comparecimento, há um direito ao silêncio, à não produção de provas, mas desde que ele se recuse. O réu, ele não tem a obrigação de depor, não tem a obrigação de falar a verdade.
Mas ele também não tem, a meu ver, o direito de se recusar a participar de um ato de investigação, um ato de persecução penal previsto de forma regulamentar no devido processo legal. O que ele tem é o direito de, ao comparecer, se negar a falar, recusar eventual colaboração, mas ele deve comparecer. Não me parece também procedente as alegações de que a condução coercitiva, desde que descumprida injustificadamente a prévia intimação, seja somente permitido no curso da ação penal. O artigo 260 fala que a medida pode ser determinada pela autoridade. E a interpretação sistemática do Código de Processo Penal nos mostra que toda vez que foi utilizado esse termo pela autoridade, o legislador, de forma genérica, conscientemente, quis se referir tanto à autoridade policial quanto judicial. Quando pretendeu distinguir, expressamente escreveu autoridade policial, como, por exemplo, artigos 6º e 13 do Código de Processo Penal, ou simplesmente juiz, artigos 251 a 256. Dessa maneira, senhor presidente, concluo, na linha dessa fundamentação, pela legitimidade do instituto da condução coercitiva para interrogatório, seja na fase de inquérito, de investigação, seja na fase processual penal, onde deverá ser permitida a participação do defensor do investigado, onde, obviamente, será resguardado o direito ao silêncio e à não autoincriminação, e somente a possibilidade da decretação da condução coercitiva para interrogatório nos termos do artigo 260, ou seja, desde que o investigado não tenha atendido injustificadamente prévia intimação. Voto, portanto, e aí peço vênia para divergir parcialmente de Sua Excelência o ministro Gilmar, ministro relator, voto no sentido da procedência parcial das ADPFs 395 e 444, com a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 260 do Código de Processo Penal, para excluir a possibilidade de decretação direta da condução coercitiva, sem prévia intimação, com base no poder geral de cautela do juiz. É o voto, senhor presidente. O ministro Edson Fachin fez uma crítica à forma como as punições ocorrem atualmente no país. O terror e suas formas têm diversas faces. Nas ditaduras, vem nas sombras. Nas democracias, ele se disfarça em apuros linguísticos de verniz, a fim de turvar a realidade. Alterar um sistema de justiça criminal notadamente injusto. Esse é o destino dos preceitos fundamentais esculpidos na Constituição. Essa é a cruzada constitucional que ainda não se completou. Classificou a justiça criminal como injusta e desigual entre ricos e pobres. E no caso do crime do colarinho branco, até mesmo pela dificuldade que se tem ao se estabelecer um processo de identificação. É que os criminosos dessa altura ostentam estereótipos sedutores. São pessoas que tendem a ser admiradas e tratadas como exemplo de sucesso. Mas o sistema, quando se depara com favelados, maltrapilhos, sobre eles deita um estigma criminoso e prima facie os denomina de malfeitores, de alguém que precisa ser retirado do convívio social. Outros votos dos ministros na sessão da quarta-feira sobre a condução coercitiva. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do ministro Edson Fachin. De acordo com Barroso, é legítima a condução coercitiva quando o acusado não atender a intimação injustificadamente para comparecer a um interrogatório e deve ser assegurado o direito de permanecer em silêncio e o de ser assistido por advogado. A ministra Rosa Weber seguiu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, pela procedência dos pedidos principais solicitados nas ações. Para a ministra, a garantia constitucional de permanecer em silêncio impede qualquer imposição legal ou judicial ao investigado ou ao réu de prestar depoimento perante qualquer autoridade.
Já o ministro Luiz Fux acompanhou o voto do ministro Edson Fachin. Para ele, o instrumento da condução coercitiva tem produzido resultados eficientes em processos de criminalidade de última geração, para os quais os meios probatórios estavam ainda incipientes para enfrentá-la. Gisele, em princípio, os votos, na maioria, foram favoráveis à divergência. Sim, na quarta-feira aconteceu exatamente isso. Como retomou com o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele foi o primeiro a abrir divergência. O voto do relator tinha sido no sentido da procedência das ações. Ele entende que a condução coercitiva é totalmente incompatível com a Constituição Federal e, por isso, era uma prática que deveria ser vedada, proibida. Tanto é que, em dezembro do ano passado, ele, inclusive, deferiu a liminar, suspendendo todas as conduções coercitivas a partir dessa decisão que foi tomada monocraticamente na análise liminar da medida cautelar dessas ações. Então, o voto dele foi nesse sentido, ele manteve esse posicionamento. O voto do ministro Alexandre de Moraes, ele já veio com uma abertura de uma divergência. A divergência dele foi em menor extensão do que a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. A do ministro Alexandre de Moraes, ele entende que não é possível uma condução coercitiva direta, ou seja, só pode ser determinada uma condução coercitiva se houver, primeiro, uma intimação prévia e uma negativa não justificada do acusado ou do investigado em comparecer ao interrogatório. Somente nessa situação é que estaria autorizada a condução coercitiva. Veio o ministro Edson Fachin e acabou divergindo em maior extensão. A divergência do ministro Edson Fachin, além dessas hipóteses, ou seja, tem que ter a intimação prévia, tem que ter o descumprimento da intimação e não ausência de qualquer motivo que justificasse a ausência daquele interrogatório. Ele também trouxe um novo elemento para a decisão dele, que diz respeito ao poder geral de cautela. O ministro Edson Fachin entende ser possível determinar a condução coercitiva sempre que ela for utilizada como substitutivo de uma medida mais grave, como, por exemplo, a decretação de uma prisão preventiva ou a decretação de uma prisão temporária. Então, o ministro Edson Fachin trouxe esse elemento e ele acabou sendo acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e pelo ministro Luiz Fux, isso na sessão de quarta-feira à tarde. A ministra Rosa Weber acabou votando como o ministro Gilmar Mendes. Então, naquele momento, o que se teve de apuração, como resultado preliminar, era de que a maioria era pela procedência parcial das arguições de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do voto do ministro Edson Fachin. A sessão da quinta-feira foi totalmente dedicada à finalização do julgamento da condução coercitiva. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 proibir a condução coercitiva. O voto decisivo do julgamento para acabar com a condução coercitiva foi do ministro Celso de Mello. O decano disse que a posição dele é antiga. Não tem sentido adotar-se medida de caráter restritivo como a condução coercitiva, seja do indiciado, seja do réu, para interrogatório, sob o fundamento, que me parece equivocado com toda a vênia, de que a pessoa sujeita à persecução penal não se mostrou disposta a colaborar com o Estado, recusando-se até mesmo a expor a sua versão para os fatos que lhe foram imputados. Não importa, o procedimento estatal não pode transformar-se em instrumento de prepotência, nem converter-se em meio de transgressão ao regime da lei. O fato é que os fins não justificam os meios. Há parâmetros éticos, jurídicos, que não podem e não devem ser transpostos pelos órgãos, pelos agentes ou pelas instituições do Estado. Os órgãos do poder público, quando investigam, quando processam ou quando julgam, não estão exonerados do dever de respeitar os estritos limites da lei e da Constituição, por mais graves que sejam os fatos cuja prática tenha motivado a instauração do procedimento estatal. Cabe advertir por isso mesmo, tal como relembrou ontem em seu douto voto o eminente ministro Alexandre de Moraes, que a exigência de respeito a esse sistema de princípios e valores que a nossa ordem constitucional consagra não frustra, nem impede o exercício pleno por qualquer órgão estatal dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. É, portanto, senhora presidente, na Constituição, sobretudo na Constituição,
e também nas leis, mas não na busca pragmática de resultados, independentemente da adequação dos meios à disciplina imposta pela ordem jurídica, que se deverá promover a solução do justo equilíbrio entre as relações de tensão que emergem do estado de permanente conflito entre o princípio da autoridade e o valor da liberdade. O ministro Dias Toffoli foi o primeiro a votar na sessão de hoje. Ele considerou que as conduções coercitivas devem ser proibidas no país. A espetacularização da condução coercitiva, convertida muitas vezes em mero instrumento para vexar e constranger, nos remete, numa retroação de mais de 400 anos, à sombra das ordenações filipinas, que entraram em vigor em 11 de janeiro de 1603 e cuja parte criminal vigorou no Brasil até o Código Criminal do Império de 1830. Em minha compreensão, é chegado, sim, o momento dessa Suprema Corte, na tutela da liberdade de locomoção, zelar pela estrita observância dos limites legais para a imposição da condução coercitiva, sem dar margem para que se adotem interpretações criativas que atentem contra o direito fundamental de ir e vir e a garantia do contraditório, da ampla defesa e a garantia da não autoincriminação. O ministro Ricardo Lewandowski falou que no início do processo penal, as garantias individuais precisam ser amplamente preservadas. Ele também votou contra a condução coercitiva. Se o réu for devidamente intimado para o seu interrogatório e não comparecer no dia e local indicados na intimação, outra consequência não poderá ser extraída, senão a de que preferiu simplesmente não comparecer, não havendo nessas hipóteses a necessidade de adiamento de audiências ou a realização de diligências para trazê-lo ao fórum, entre aspas, debaixo de vara. Ao se posicionar pela não validade da condução coercitiva, o ministro Marco Aurélio criticou as prisões temporárias usadas para substituir essa medida. A razão de ser da condução coercitiva está na Constituição Federal, que revela que não há uma razão de ser para ela ser implementada, a não ser, repito, o desgaste irreparável do conduzido. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, foi a única na sessão de hoje a ser favorável ao instrumento de condução forçada para depor. A ministra disse que os abusos podem ser combatidos. É certo que todo e qualquer abuso haverá de ser coartado, é inaceitável, mas para os excessos aos meios jurídicos adequados. Não vislumbro, e deixo isso claro no meu voto, qualquer confusão entre o Instituto da Condução Coercitiva e o direito ao silêncio constitucionalmente assegurado para a plena eficácia do direito de não se incriminar em toda a sua extensão, o que foi agora no voto brilhantíssimo do ministro Celso de Mello, amplamente minudenciado. Gisele, vamos fazer um balanço geral disso, então? Como é que ficou a questão da condução coercitiva? A condução coercitiva no Código de Processo Penal, ela era prevista exatamente nessas situações em que, uma vez intimado, a pessoa não comparecia, ou acusado ou investigado, para poder prestar o interrogatório, e a partir daí a autoridade, então, estava autorizada a determinar a condução dessa pessoa coercitivamente, ou seja, obrigava ela a comparecer. O que o Supremo decidiu? Por maioria, uma maioria bem apertada, William, prevaleceu a procedência das arguições de descumprimento de preceito fundamental, exatamente no sentido de declarar que esse dispositivo do Código de Processo Penal, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, ou seja, elas estão proibidas. Conduções coercitivas não podem mais acontecer. Nós tivemos um debate muito interessante no plenário, porque o que se discute, na verdade, são os limites do Estado nesse dever de investigar e de apurar as infrações penais. Mas, por outro lado, existem direitos que precisam ser preservados. O que prevaleceu foi exatamente o entendimento de que o direito à liberdade de ir e vir, o direito
direito a não se autoincriminar, o direito ao silêncio, eles devem ficar preservados. Então, se a finalidade da condução coercitiva é para que o acusado ou investigado seja interrogado e o próprio direito prevê que, uma vez estando lá para ser interrogado, ele pode usar do direito de permanecer em silêncio, de permanecer calado, sem que isso implique em qualquer prejuízo para a sua defesa, então, o que os ministros chegaram à conclusão é de que não seria possível, então, obrigá-lo a comparecer, já que ele tem o direito de não falar nada. Seria, então, um contrassenso. Foi essa posição que prevaleceu, William. Outro ponto também que foi muito discutido, inclusive, o ministro Dias Toffoli fez questão de frisar o posicionamento dele, foi no sentido de que, em se tratando de matéria de processo penal, em direito penal, deve-se agir de acordo com o que está na lei. Então, ele acabou afastando a possibilidade do juiz poder se utilizar do poder geral de cautela, que existe lá na previsão do Código de Processo Civil, dizendo que no processo penal isso não seria possível. Ou seja, o juiz não poderia adotar a condução coercitiva como uma medida substitutiva de prisão temporária, de prisão preventiva ou de qualquer outra medida restritiva de liberdade. Então, foi esse entendimento que acabou prevalecendo, no sentido de resguardar a liberdade do direito de ir e vir, de resguardar o direito ao silêncio, o direito a não ser obrigado a se autoincriminar. William, foi nesse sentido que os ministros decidiram. A partir de agora, então, estão proibidas as conduções coercitivas. Isso não se aplica para testemunhas, peritos. O que o Supremo analisou foi em relação a investigado e acusado no âmbito das investigações que são feitas normalmente pela Polícia Civil ou Federal, ou no âmbito do processo, da instrução processual, onde se fala, já não chamo mais de de investigado, a gente passa a chamá-lo de acusado, de réu. Então, não se aplica para testemunhas, não se aplica para peritos, nem para outras pessoas que contribuem para o processo penal. Explicadinho, foi um prazer recebê-lo aqui no plenário, Gisele. É um prazer todo meu. Muito obrigado também pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça. Até o próximo Plenárias.